Uma vez o Senhor Jesus foi fazer uma refeição, participar de uma refeição na casa de Levi, que veio a se tornar um de seus discípulos, um dos 12 apóstolos. Levi, também conhecido como Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. E ali estavam muitos publicanos, pois Levi também era publicano. Ele trabalhava para Roma, sendo judeu. Então os publicanos, quando você lê nos evangelhos as acusações de que Jesus comia com pecadores e publicanos, você tem que entender que o publicano era considerado pior que um pecador. Ele era considerado um traidor da nação de Israel. Levi era um desses, e curioso que Jesus escolheu um desses para ser os discípulos, né? Nada é por acaso. Mas então neste jantar, estavam ali alguns religiosos, fariseus, escribas, e eles fizeram uma observação. Falaram o seguinte, você pode encontrar isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 33. Ele diz assim: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Então, a pergunta era: por que os teus discípulos, Jesus, não jejuam, mas a gente os vê aqui comendo, bebendo, diferente dos discípulos de João e até dos discípulos dos fariseus? Como é que você explica isso? E a gente vê logo aqui a futilidade e a inutilidade das comparações, porque quem fez a pergunta naturalmente estava comparando os discípulos de Jesus com os discípulos dos outros. E quando uma coisa que você tem que aprender, que eu aprendi na minha vida e eu gostaria de passar para você, é o seguinte, que 99% das comparações são inúteis. Por quê? Especialmente quando se trata de pessoas. Não somente pessoas, mas também pessoas. Especialmente pessoas. Por quê? Porque cada pessoa é única. Nem gêmeos idênticos são iguais na sua personalidade, no seu interior, na sua forma de pensar. Então, cada pessoa é única e você comparar uma pessoa com a outra normalmente é um exercício fútil e inútil. E até mesmo pode se tornar prejudicial, porque você espera de uma pessoa o mesmo que você vê em outra, sendo que você está comparando alho com bugalho. Você está comparando maçã com pera. Há semelhanças? Há, maçã é uma fruta, pera é uma fruta, mas as coisas param por aí. Então, quem fez a pergunta aqui estava comparando, e é muito importante você ter cuidado com as comparações. Nós, pais, costumamos comparar nossos filhos, comparar um irmão com outro irmão, um filho com outro filho, comparar com o primo, comparar com o filho da outra pessoa, não é? E você costuma comparar os colaboradores na sua empresa, você às vezes se compara a outras pessoas, você se mede por outras pessoas, fica se comparando, fulano é melhor do que eu, fulano é pior do que eu não sou tão bonita quanto a fulana, eu não sou tão assim quanto o Beltrano. Então, essas comparações são exercícios fúteis e inúteis, irracionais, e normalmente fruto de uma insegurança que vem dentro da pessoa, ou de uma curiosidade mal pensada. Então, você vê, por exemplo, como Jesus respondeu a esta pergunta. Ele disse assim: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Aqui Jesus remete a um costume da época, um costume em que a festa de casamento na época bíblica, na época do Senhor Jesus, era bem diferente do que nós temos hoje. E parte dessa comemoração, dessa festa, era que o noivo, ele ficava num lugar separado da noiva e ele tinha os seus amigos, ele tinha os seus convidados, os seus
parentes, os seus apoiadores. E aquele período pré-casamento era um período também de festa, um período de preparação, era um período de muita alegria, não é? Era diferente dessa ideia hoje que se tem da despedida de solteiro, tipo, eu vou entrar numa situação muito pior do que a de solteiro, então deixa eu me despedir dessa vida boa de solteiro para entrar no cárcere do casamento, né? A ideia hoje que se tem de casamento é esta. No passado era o contrário. Quando o noivo se preparava para o casamento, era uma festa, era uma alegria muito grande. Ele iria entrar, ele ia se tornar homem de verdade, ele passaria a ser respeitado, formar a sua família. O homem solteiro não era tão respeitado quanto o homem casado, pai de família, não é? Então era uma cultura completamente diferente, uma mentalidade completamente diferente. Então esse momento de alegria que Jesus está referindo aqui, ele fala assim, como é que pode, no momento de festa, no momento de alegria, se jejuar? Então ele falou para os fariseus que estavam ali, que os discípulos dele não tinham motivo de jejuar naqueles dias, porque o noivo estava com eles. Quem era o noivo? Ele mesmo. Jesus estava com eles. Eles estavam, digamos, numa festa. Eles estavam desfrutando. Imagine, só imagine por um momento você ser um dos 12 discípulos de Jesus. Imagine só por um momento você fazer parte desse grupo, provavelmente o grupo mais privilegiado, honrado, o grupo mais abençoado, mais bem-aventurado da história da humanidade. Foram os 12 discípulos, que tiveram o privilégio de estar ali, no corpo a corpo, olho no olho, com o Senhor Jesus, companheiros do Senhor Jesus, por cerca de 3 anos. Então, Jesus estava falando, eles não têm motivo para jejuar agora. Mas ele continua dizendo assim, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. O esposo aqui, novamente falando dele mesmo, falando da sua morte, falando de como ele seria arrancado dos discípulos, como foi, né? Nós sabemos como tudo aconteceu. Então os discípulos teriam um motivo para jejuar. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que o jejum é um recurso que nós temos no momento em que aquilo que é bom, no momento em que a alegria é arrancada de nós. Talvez você está vivendo esse momento agora. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez você esteja em momento de festa, em momento de celebração. Você não tem razão de jejuar, não é? Tudo está correndo bem, tudo está indo bem na sua vida, sua vida está de vento em popa, você está indo bem, você não tem motivo para jejuar, não é? Porque sua situação é confortável, graças a Deus. Mas talvez você está no oposto. Você está vivendo uma situação em que você teve as suas esperanças arrancadas de você. Os seus sonhos foram arrancados. O seu casamento, por exemplo, talvez literalmente, quando diz aqui, dias virão em que o esposo lhe será tirado. Talvez você teve o teu marido tirado de você por uma outra mulher. Você teve a tua mulher tirada de você por um outro homem ou por outras circunstâncias. Você teve o amor da sua vida tirado de você. Talvez você teve o seu sonho, um sonho que você tinha de uma profissão, de um negócio, de um investimento, de uma empresa. Você investiu tudo naquele sonho e de repente aquilo foi tirado de você. Imagine, Jesus compara aqui essa necessidade de jejuar, essa dor que move uma pessoa a um jejum, a dor que você imagina, a pessoa está se preparando para o casamento, e eu já conheci pessoas assim, que perderam o noivo, perderam a noiva dias antes do casamento, ou dias depois do casamento. Eu nunca me esqueço de um caso de uma jovem que se apaixonou loucamente por um rapaz, e ele morreu num acidente de avião dias antes do casamento. E essa jovem caiu numa depressão tremenda.
Então, Jesus fala aqui de uma dor profunda, quer dizer, você está prestes a consumar o seu sonho, consumar a sua realização, sabe? E é como a criança que ganhou o sorvete e ela vai colocar o sorvete na boca, alguém vem, tira o sorvete da mão dela. Ela já estava sentindo o gosto do sorvete na boca. Mas antes de tocar na sua boca, alguém arranca o sorvete da mão dela. É assim que muitos têm vivido a sua vida. Tiveram o noivo arrancado. E o que fazer agora? Jesus está dando a dica aqui. Ele falou, naqueles dias jejuarão. Naqueles dias jejuarão. Ou seja, no dia da dor, no dia da angústia, no dia da perda, no dia da decepção, da frustração, no dia do choro, das lágrimas, de tudo isso que pode acontecer e todos nós estamos sujeitos a passar por esses acontecimentos na vida. Mas ele disse, nem tudo está perdido. Jejue. Em outras palavras, parta para a oração, parta para o propósito, parta para a fé. E talvez você está vivendo um momento em que você vive só chorando e não está agindo a sua fé. Você tem que agir a fé no momento da dor. Em vez de ficar rolando na lama, chorando e se debulhando em lágrimas, o que é que você tem que fazer? Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que cair na palavra de Deus, você tem que ir para a igreja, você tem que lutar, você tem que reagir. Porque se você não reagir, a sua dor vai te engolir. Compreendeu? Este é o sentido, um dos sentidos desta passagem aqui. E eu queria compartilhar isso para você. Você está em dias de alegria? Graças a Deus, regozije, não se esqueça de dar graças a Deus, não se esqueça de glorificar a Deus pela sua vitória, não clame glória para si, eu estou bem porque eu fiz, porque eu sou bom, etc. Não se esqueça de dar graças a Deus se você está vivendo momentos de glória. Graças a Deus. Agora, se você está vivendo dias de dor, de vexame, de luto, então não é momento de você simplesmente cair em prantos. É momento de você cair na fé, no jejum. Cair, eu digo assim, mergulhar na fé. Com jejum, com oração, com busca, com fervor nas armas espirituais, porque são elas que vão te ajudar a enfrentar tudo isso e sair do outro lado vitorioso. Então, aproveite essa situação para você se firmar mais ainda na fé. E muito em breve você terá um grande testemunho para dar de tudo isso. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.